Nós estamos continuando aqui a nossa série de mensagem, O Povo da Cruz. A ideia é a gente falar um pouquinho sobre esse clima que nós vivemos no mundo inteiro, de intolerância religiosa, de tantas partes, né? A gente vive isso em vários níveis e de diversas religiões. E como é que nós podemos responder a partir dos ensinamentos de Jesus Cristo a esse tempo que nós vivemos, né? E especialmente nesse tempo do calendário litúrgico que nós temos, o calendário eclesiástico, que é a Quaresma, esses 40 dias que precedem aí o Domingo de Ramos, a Páscoa, e que nós trazemos à nossa memória o significado daquele evento, a Páscoa. Cristo se entregando e caminhando rumo a Jerusalém para ali morrer, e morrer no nosso lugar. Então, para a gente conversar hoje sobre o nosso tema, eu queria trazer aqui uma frase que foi dita por um representante do Al-Qaeda por ocasião aí desse atentado que todos nós lembramos do 11 de setembro. Ele disse o seguinte, veja só, os americanos, logo depois que aconteceu isso, né? Disse assim, os americanos têm milhões de jovens ansiosos para viver. E nós temos milhões de jovens ansiosos para morrer. Eu achei essa frase interessante. Eu não quero aqui, de maneira nenhuma, fazer nenhum tipo de elogio aos radicais muçulmanos, nada disso não. Mas eu quero usar essa frase para tentar construir aqui uma crítica, sim, não a eles, mas a nós, uma autocrítica. A nós que estamos no Ocidente e que somos cristãos e que somos reconhecidos pela nossa ansiedade por ter vida. E queremos viver a todo custo. No entanto, essa série vem mostrando para a gente que todo aquele que quer seguir a Jesus vai se deparar no caminho com o quê? Estamos tentando vendê-la há 3 domingos. Vamos ver se até o final da série a gente consegue. Mas todo aquele que quiser seguir a Jesus vai se deparar em algum momento com uma cruz. Porque foi o próprio Jesus que disse que quem quiser segui-lo precisa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e então está preparado para segui-lo. E eu queria separar dentro desse contexto aqui um texto de Atos, capítulo 1, versículo 8. Disse assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Por que eu separei esse texto? Eu quero destacar aqui uma palavra desse texto. Jesus morreu, foi assunto aos céus, deixou uma missão, a missão de ir. No entanto, ele disse, esperem até que o Espírito desça sobre vocês. E nessa promessa do Espírito, o Espírito vem para capacitar os discípulos para ser o quê? Testemunha. E essa palavrinha aqui que Atos usa para descrever a testemunha, é a palavrinha grega martíria. Testemunha em grego é martíria, que vem da palavra que nós conhecemos em português, mártir. A testemunha é um mártir. A testemunha é aquela que entrega a sua vida em compromisso com aquilo que viu e que testificou e que experimentou. Isso é uma testemunha. Ser testemunha de Cristo é ser um mártir por Ele. É se entregar à morte. E aí eu pergunto e fico perguntando a mim mesmo, né?
O que eu anseio para a minha vida? Será que aquela frase lá, dita pelo representante lá do Al-Qaeda, de que aqui no Ocidente os nossos jovens anseiam por ter vida, enquanto eles anseiam por morte, seja lá como eles entendem essa questão? O que eu anseio para a minha vida? O que eu quero para mim? Será que eu quero um bom emprego? É isso que eu gasto toda a minha energia para isso, me capacito para isso, estudo para isso? Será que é a segurança financeira? Será que uma boa família é o que eu desejo como uma coisa principal na minha vida? Uma boa velhice, eu quero envelhecer rodeado de amigos, de famílias, filhos, saúde. É isso que eu quero em última instância. Não que nada disso aqui seja errado, de maneira nenhuma. Nada disso é errado em si mesmo. Mas será que essa imagem de descansar tranquilo, de ter uma vida tranquila, é fruto de uma capacidade que o Espírito Santo dá para ser mártir de Cristo? Será que é isso mesmo no final das contas? Eu queria desenvolver um pouquinho esse tema a partir de uma história da morte de Jesus, a partir de da cena de Jesus no Calvário, já na cruz. E eu queria ler com vocês esse texto de Marcos 15, 25 a 39. Se você não tem uma Bíblia e quer acompanhar aí na Bíblia, basta fazer um sinalzinho com a mão, que a nossa equipe de recepção aqui vai fazer chegar até você aí uma Bíblia. Marcos, capítulo 15, 25 a 39. Antes da gente ler, eu queria te convidar a fechar os olhos, abaixar a sua cabeça, para que a gente possa fazer uma oração. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, que acreditamos ser viva, e é nessa esperança mesmo, Senhor, que o texto possa gerar vida dentro de nós, que nós nos reunimos aqui ao redor dessa palavra, que seja bênção de Deus para a nossa vida, que seja aprendizado, mas acima de tudo, que a gente transforme esse aprendizado em algo prático na nossa vida, no nosso cotidiano. Vem, Senhor, Espírito Santo de Deus, falar ao nosso coração nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Diz assim o texto: eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que dizia: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salva-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouça, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebedou uma esponja em vinagre e colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse: deixe-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. O véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus
ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era filho de Deus. Essa é uma cena da Páscoa. Jesus está pregado na cruz. Há muita gente nessa cena. Jesus está na cruz, no centro. Há um ladrão à sua esquerda, um ladrão à sua direita. Há ali soldados romanos que estavam fazendo ali todo o trabalho sujo, vamos dizer assim. Havia ali curiosos que estavam reunidos ali para a festa da Páscoa na cidade, que estavam ali presenciando essa cena horrorosa. Haviam ali mestres e religiosos judeus que estavam ali conferindo para ver se ia mesmo ali matar e cumprir a sentença de Jesus. Existia muita gente ali. As Marias, o discípulo João, estava ali aos pés da cruz. E muita coisa acontece ali que tem um significado impressionante. Um detalhe que às vezes passa despercebido é que existia uma tradição que todos aqueles que eram condenados à crucificação, eles tinham que carregar, pelo menos aquela haste horizontal da cruz entre a cidade até chegar lá no monte. Então carregavam ali a sua tora de madeira, e à frente ia alguém com uma plaquinha. E essa plaquinha era a sentença, ou de que aquela pessoa estava sendo acusada para morrer. Então, se a pessoa estava sendo morta, crucificada porque matou alguém, naquela plaquinha estava escrito: esse é um assassino. Se é porque roubou alguém, esse é um ladrão. E na plaquinha de Jesus estava escrito o quê? O rei dos judeus. Essa era a acusação de Jesus. A questão jurídica que envolvia ali essa penitência que caiu sobre Jesus é religiosa, mas também é política. Porque dizer que Jesus é o rei dos judeus é uma ameaça ao palácio. O rei do Império Romano, um imperador, não quer que ninguém seja rei junto com ele. Que história é essa de dizer que é o rei dos judeus? Rei dos judeus sou eu, o imperador. É uma ameaça ao palácio. Mas também dizer que Jesus é rei dos judeus é uma ameaça ao templo. Porque os judeus não gostavam nada dessa ameaça de Jesus de destruir o templo e reerguer em 3 dias. Ora, eles viviam do templo, eles viviam do dízimo das pessoas no templo. Que história é essa de acabar com a nossa farra aqui nesse templo? Não vai acabar, não. Esse aí não é rei dos judeus, esse não nos representa. É uma ameaça tanto ao palácio quanto ao templo, tanto à questão política quanto à questão religiosa. Jesus é uma ameaça a quem tem o poder nas mãos. Só quem não é ameaçado é o cego, é o coxo. Esses não são ameaçados, esses são abençoados por Jesus. Eles são desafiados a seguir Jesus. Mas aqueles que têm algo a perder são ameaçados por Jesus. O palácio é uma ameaça. Jesus é uma ameaça ao palácio, também é uma ameaça ao templo. E dentro desse contexto aqui, do julgamento de Jesus, eu queria separar do texto que nós lemos 2 personagens e 2 falas desses personagens sobre Jesus. Veja só. Primeiro, os líderes religiosos. Você pôde perceber no nosso texto que 3 tipos de pessoas estavam ali zombando de Jesus. Aqueles que passavam ali, o povo curioso que estava por ali, começou a lembrar que Jesus, poucos dias antes, tinha entrado no templo e tinha falado assim: olha, eu vou destruir esse templo e em 3 dias eu vou reerguer o templo. E aí agora ele está preso na cruz. O povo olha para isso e esse aí... mais um maluco que se diz Messias, porque há poucos dias atrás ele estava dizendo que ia destruir o templo e agora está aí pregado na cruz. Salvou tanta gente, não pode salvar-se a si mesmo. Ouvindo isso, os líderes religiosos também começaram a zombar de Jesus. Fala aí, olha, esse aí não pode salvar-se a si mesmo. E até mesmo os ladrões na cruz
começaram a zombar de Jesus. Esses 3 grupos começaram a zombar de Jesus. O povo, os judeus e os ladrões na cruz. Eu quero separar essa frase aqui dos líderes religiosos. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz. Veja o que eles falam para Jesus. Eles propõem uma coisa a Jesus: desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Qual é a proposta dos líderes judaicos, da religião judaica? Ora, Jesus precisava salvar a si mesmo para provar a sua identidade. Os líderes religiosos dizem assim: olha, se você descer da cruz, se você fizer com você mesmo aquilo que você fez com os outros, salvando os outros, abençoando os outros, se você fizer com você mesmo, salvar a sua vida e descer dessa cruz de uma forma aí miraculosa, então nós vamos identificar você como Cristo. Então nós vamos dizer que você era realmente filho de Deus. Se você se salvar, você será o Cristo para nós. É isso que eles estão falando. No entanto, poucos versículos depois, e eu acho mesmo que Marcos escreveu isso propositalmente dessa forma, para que a gente possa comparar esses 2 personagens. Veja o que acontece logo em seguida, quando finalmente Jesus grita e morre. Quando o centurião, um funcionário romano, chefe de 100 soldados, estava em frente de Jesus, ouviu o seu grito e a forma como Jesus morreu, o que ele disse? Você pode ler comigo? Realmente, este homem era filho de Deus. Veja que interessante o contraste que existe entre esses 2 personagens. Quando Jesus morre, ele então revela a sua identidade de Cristo e de Filho de Deus. Não é descendo da cruz e salvando-se a si mesmo que ele se identifica como Cristo, mas é quando finalmente ele morre que ele é reconhecido como Cristo, o Filho de Deus. Revelou a sua identidade na forma como morre. Cristo é aquele que morre, que se entrega por outros. Cristo não é aquele que faz consigo mesmo aquilo que propõe para os outros, como salvação. Cristo não é aquele que desce da cruz para aliviar a sua dor. Cristo não é aquele que desce da cruz para salvar-se, mas continua firme e obediente a seu Pai por amor a seus irmãos. Esse é o Cristo. Isso não é novidade, isso não foi uma lição da cruz. A ideia de que Cristo está ligado a sofrimento e morte já é uma ideia que o próprio Jesus estava falando aos seus discípulos. Você lembra o diálogo de Jesus com Pedro, por exemplo, quando Jesus pergunta assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o quê? O Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então, ele começou a ensinar-lhe que era necessário que o Filho do Homem fizesse o quê? Sofresse muitas coisas e fossem rejeitados pelos líderes religiosos, quase como uma profecia ao que estava acontecendo na cruz, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto e em 3 dias ressuscitasse. A identificação de Jesus como o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, ela é a partir do seu sofrimento. E Jesus já estava dizendo isso aos seus discípulos. Você disse bem, Pedro, eu sou o Cristo, é isso mesmo. E olha, e porque eu sou o Cristo, é necessário que eu sofra, que eu seja rejeitado pelos líderes religiosos. O que o centurião viu, então, em Jesus, para crer? Eu acho que ele viu mais do que simplesmente o céu se escurecendo ao meio-dia e tudo virou trevas.
Ele sentiu mais do que o chão tremer com um terremoto que aconteceu naquele momento. Ele viu algo, ele estava na frente da cruz, ele estava olhando para o rosto de Jesus, ele viu a forma que Jesus morreu. E essa forma que Jesus morreu impactou tanto aquele homem, que muito provavelmente esse homem, identificando-se com o movimento de Cristo que nasce a partir daí, dialogou ali com os discípulos e disse isso até, por exemplo, para Pedro, que nós acabamos de ver, que ouviu de Jesus que era necessário que o Cristo padecesse. E o próprio Pedro escreveu na sua epístola o seguinte sobre Jesus e esse momento: ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, fomos sarados. Veja, Pedro entende isso, finalmente. E ele entende que Cristo é aquele que precisa sofrer. E o que o centurião viu foi exatamente isso. Diferente de tantos outros que o centurião já viu morrer naquela cruz, que morria blasfemando, que morria reclamando, que morria dizendo que era inocente, que morria, enfim, de diversas formas, Jesus morre de uma maneira diferente. Jesus morre se entregando voluntariamente, e não morre por si, mas morre por outro. O que o centurião viu é uma morte voluntária e uma morte solidária. A morte voluntária, eu acho que o pastor Clinton já falou aqui na semana passada muito sobre essa questão de como reagir quando nós somos então maltratados. Sofrer voluntariamente. Eu queria destacar um pouquinho aqui sobre essa questão da solidariedade da morte. Morrer por outro. Cristo é aquele que não desce da cruz para se salvar, mas que permanece no sofrimento por causa de outro, até a morte. Olhando para a cruz, a gente precisa concordar com o Brennan Manning, que é um padre que muitos evangélicos gostam de ler, tem vários livros muito interessantes. Esse que eu retirei disso se chama Assinatura de Jesus. E ele entende que a assinatura de Jesus é a cruz. E ele diz assim sobre a cruz: a cruz é tanto um símbolo de nossa salvação, quanto um padrão para a nossa vida. Há duas faces dessa moeda aí que se chama cruz. A primeira face é o seguinte: Cristo morreu de uma maneira que eu e você nunca vamos morrer. Ele morreu expiatoriamente. Ele morreu por mim. Ele levou uma cruz que eu e você não precisamos levar, que é a cruz da salvação. Ele morreu no nosso lugar, pagou o nosso pecado de uma vez por todas. Só existe um Cristo, e é esse, Jesus de Nazaré, que morreu no nosso lugar e pronto, morreu. No entanto, há um outro lado dessa moeda, que é o lado do discipulado, que é aqueles que já tiveram os seus pecados perdoados por essa cruz, agora tem o seu mestre, que morreu por você, como um grande mestre a ser seguido, como um exemplo a ser seguido. E aquele que quiser seguir a Jesus, precisa tomar também a sua cruz, e fazer o mesmo que ele. E o que ele fez? Morreu solidariamente. O cristão é aquele que tem dois amores, assim como Jesus, que são indissociáveis: a Deus e ao próximo. Não tem como a gente separar esses dois amores. É por isso que quando Jesus foi indagado qual é o principal dos mandamentos, a pessoa queria saber qual era o principal mandamento. Jesus se recusa a dizer apenas um. Ele dá dois. Ele diz assim: ame a Deus e ame também ao seu próximo.
Não há como amar a Deus sem amar ao próximo. Assim também, todo amor ao próximo que não brota de um amor a Deus não é um amor pleno. Amor a Deus e amor ao próximo são dois amores que não se podem ser separados. É o que João diz lá na sua carta, 1 João 4, 20 e 21. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar ao seu irmão, é o quê? Mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ama também ao seu próximo. É capaz da gente entregar a nossa vida por Jesus. Nossas canções dizem isso. Vem o Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor ao Senhor. Nós podemos fazer isso, mas é raro a gente perceber que nós também precisamos entregar a nossa vida solidariamente a quem está do nosso lado. Porque a identificação com o Filho do homem, o Filho de Deus, com o Cristo, se dá a partir desses dois amores. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. E se Cristo morreu porque ama o seu Pai e amou também os seus irmãos, nós também devemos fazer o mesmo. Amar a Deus e amar ao próximo. Deus é aquele que escolheu ser amado no corpo do outro. Como é que nós podemos demonstrar amor a Deus? Será que é simplesmente reunindo aqui em culto, com hora marcada, cantando canções de amor para Deus, levantando a nossa mão, nos emocionando com as músicas, com os acordes e dizendo: Deus, eu amo o Senhor? Será que é só isso? Como é que nós amamos a Deus? Deus nos deu uma maneira de dizer para Ele que nós amamos a Ele. Através do outro. Veja, existe um texto lá em Mateus, que vai dizer o seguinte. Esse texto que eu separei aqui é o finalzinho de uma lição que Jesus diz assim: olha, quando vocês visitaram as pessoas na cadeia, quando vocês atenderam o órfão, quando vocês visitaram os prisioneiros, deram de vestir a quem não tinha roupa, então vocês fizeram isso a mim. E o texto vai dizer exatamente o seguinte: o rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos menores irmãos, a mim o fizeram. E o contrário também é verdade. O que vocês deixaram de fazer a alguns desses, dos mais pequenos, também a mim deixaram de fazer. O que Jesus está querendo ensinar aqui para a gente? Que à medida que eu amo aqueles que estão em necessidade, eu estou amando o próprio Deus. Deus é aquele que resolveu ser amado no corpo do outro. À medida que cuido do outro, eu cuido como se do próprio Jesus. Amo o próprio Jesus. E o contrário também, quando deixo de fazer, estou deixando de fazer como ao próprio Jesus. Veja que interessante. Existe um teólogo chamado Johann Moltmann. Não é o Bultmann, é o Moltmann, certo? São dois diferentes, bem diferentes. Ele diz o seguinte, uma frase talvez um pouco difícil da gente entender, mas eu quero explicá-la. O mártir não só sofria por amor a Cristo, o seu Senhor, assim como um soldado morre por seu rei, mas seu martírio era entendido como um padecer com Cristo. E por isso, inversamente, como se o sofrimento de Cristo, como o sofrimento de Cristo nele e com ele. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: o corpo místico de Cristo, que é a sua igreja, nós somos o corpo de Cristo, deve sofrer como o corpo físico de Cristo
que é Jesus de Nazaré. Preste atenção. O corpo místico de Cristo, a sua igreja, nós que somos corpo de Cristo, deve sofrer da mesma forma que o corpo físico do Cristo, que é Jesus de Nazaré. Da mesma forma significa uma morte voluntária e solidária. Não para obter salvação, mas porque foi salvo e agora é desafiado a ser um discípulo, aquele que carrega a sua cruz. Quando sofremos pelo outro, é o próprio Cristo que está sofrendo também, porque nós somos corpo de Cristo. Ser um cristão é ser Cristo nessa terra. À medida que sua igreja sofre pelo outro, é o próprio Cristo que está sofrendo, como naquela cruz, pelo outro. E assim a sua igreja é identificada como filhos de Deus. Assim os centuriões que estão espalhados pela cidade vão olhar a forma como morremos e vão dizer: esse aí era filho de Deus, porque morreu de forma voluntária e morreu de forma solidária, porque não desceu da cruz, porque não quis salvar-se a si mesmo, porque não dedica a sua vida a ganhar para si, mas para dividir com os outros, para repartir o pão. Este é cristão. Este faz parte do corpo de Cristo, porque sofre como o corpo físico dele, Jesus de Nazaré. Amém, irmãos? Estão comigo até aqui? Eu queria dar um exemplo para vocês de uma pessoa que entendeu isso. Talvez você já tenha ouvido falar nela. Talvez você ouviu falar porque você leu o boletim, né? Então você já ouviu falar nessa mulher, na Dorothy, conhecida como a irmã Dorothy. Eu queria trazer esse exemplo dessa mulher. Irmã Dorothy foi uma religiosa norte-americana naturalizada brasileira. A irmã Dorothy estava presente na Amazônia desde a década de 70, junto com os trabalhadores rurais na região do Xingu. Sua atividade pastoral e missionária buscava a geração de emprego e renda com projetos de reflorestamento em áreas degradadas, junto com os trabalhadores rurais da área da rodovia transamazônica. Seu trabalho focava-se também na minimização dos conflitos fundiários na região. Dentre suas inúmeras iniciativas em favor dos mais empobrecidos, irmã Dorothy ajudou a fundar a primeira escola de formação de professores na rodovia transamazônica, a Escola Brasil Grande. Irmã Dorothy recebeu diversas ameaças de morte, sem deixar intimidar-se. Pouco antes de ser assassinada, declarou, e ela disse o seguinte: não vou fugir e nem abandonar a luta desses agricultores que estão desprotegidos no meio da floresta. Eles têm o sagrado direito a uma vida melhor, numa terra onde possam viver e produzir com dignidade sem devastar. A irmã Dorothy Stang foi assassinada com 6 tiros, um na cabeça e 5 ao redor do corpo, aos 73 anos de idade, no dia 12 de fevereiro de 2005, às 7h30 da manhã, em uma estrada de terra de difícil acesso a 53 quilômetros da sede do município de Anapu, no estado do Pará. Segundo uma testemunha, antes de receber os disparos, ao ser indagada se estava armada, a irmã Dorothy afirmou: eis a minha arma, e mostrou o quê? A Bíblia. Leu ainda alguns trechos desse livro para aquele que logo em seguida iria lhe matar. Essa é uma cristã. Essa é uma pessoa que não abandona, não desce da cruz para salvar a si mesmo. Hebreus vai dizer assim: vocês não têm resistido até o sangue na luta contra o pecado. O cristão é aquele que resiste até o sangue, que porque ama o outro, porque ama aquele que precisa dele,
que está em necessidade não desce da cruz, mas fica firme até o fim. Irmã Dorothy ficou firme até o fim. E a sua arma? Uma Bíblia. A palavra de Deus. Aquela que é a fonte da sua inspiração, a fonte do seu amor, a obediência à palavra. Os dois amores indissociáveis. Amor a Deus e a sua palavra e amor ao próximo. Este é um cristão. O Martin Luther King tem uma frase que diz assim: quem não tem um bom motivo para morrer, não tem um bom motivo para viver. A minha pergunta a mim mesmo, pergunta que eu faço a mim mesmo, é: eu tenho um bom motivo para morrer? A maneira que se vive é a maneira que se morre. Aquilo para o qual se vive também é aquilo para o qual se morre. E é interessante porque na perspectiva cristã, vida não é algo que acontece antes da morte, mas vida é algo que acontece depois da morte. A vida verdadeira de Jesus é aquela do ressuscitado. Depois que se entregou para a morte, então ele teve uma vida plena. E essa não é uma verdade apenas escatológica para a gente, do final dos tempos. É verdade, depois que eu morrer eu vou viver então plenamente a vida eterna. Não é só isso, isso também. Mas também é verdade na nossa prática do discipulado. A partir do momento que nós nos entregamos, que fazemos o nosso próprio corpo morrer, que fazemos o nosso ego morrer, que amamos o outro solidariamente, ao ponto de nos entregar por ele, então nós temos uma vida, a vida verdadeira que Cristo quer nos dar, a vida em abundância, da qual Cristo se refere, não é a vida do bem bom, é a vida solidária, a vida abundante é a vida abundante para todos. Se um não tem vida abundante, então eu não posso ter vida abundante. Eu preciso me entregar para que o outro tenha vida abundante. Todos nós precisamos ter juntos vida abundante. E um entrega ao outro a sua própria vida, para que depois da morte a gente possa ter vida. Não é só uma questão escatológica, mas a prática do discipulado. Eu quero encerrar fazendo essas perguntas para a gente refletir. Pelo que a gente tem vivido? Respondendo praticamente essa pergunta, basta olhar a sua agenda. Olha o seu celular e vê a sua agenda. Ou, se tem agenda de papel, vê em que você gasta tempo, energia. Vê suas publicações em redes sociais. O que te movimenta? O que faz você ficar indignado? O que faz você sair de casa? O que faz você voltar para casa? Pelo que você tem vivido? Pelo que a gente morreria? Será que a gente só morreria por algo que refere a nós mesmos? Quais são os temas do nosso sofrimento? Sofrimento todos nós temos. Uma hora ou outra nós vamos sofrer. Mas o que te faz sofrer? É porque você não tem dinheiro no final do mês para pagar suas contas? É porque você está com problema no seu trabalho? É porque a sua família não está indo tão bem? Evidentemente, todas essas coisas são boas e nós devemos cuidar delas. No entanto, quanto do seu sofrimento é pelo outro? O quanto você perde o sono porque você viu alguém na rua que não tem o que comer essa noite? Alguma lágrima já saiu do seu rosto por isso? Há algum sofrimento solidário vindo do seu coração, do meu coração? Quanto da nossa dor é pelo outro? Quanto da nossa dor é pelo outro? Eu quero dar a mim e a você
alguns bons motivos para morrer. Apenas 4% dos idiomas do mundo possuem uma tradução da Bíblia completa. São 4.000 línguas, sem nenhuma parte da Bíblia traduzida. Uma tradução completa da Bíblia demora até 10 anos para ficar pronta. Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo ainda não ouviram o Evangelho de Cristo. Isso significa 1/3 da população mundial. No entanto, apenas 10% dos recursos financeiros de missões são destinados a esse grupo dos não alcançados. 1/3 da população mundial. No Brasil existem 8 grupos menos evangelizados. Os povos indígenas, número 1, são 106 etnias sem representação missionária. Comunidades ribeirinhas, 10.000 comunidades na bacia amazônica, não tem nenhuma igreja. Os ciganos, dos 700.000 ciganos no Brasil, apenas 1% professam a fé cristã. 4, o povo sertanejo. Há ainda 6.000 assentamentos sem presença de uma igreja evangélica. 5, comunidades quilombolas. Estima-se que 600 dessas comunidades de afrodescendentes ainda estão sem a presença evangélica. Os imigrantes. São cerca de 300 mil pessoas que vieram de 100 países aproximadamente. Desses, 27 são países onde não há liberdade para a pregação do Evangelho. Eles estão aqui entre nós. 7, portadores de deficiência auditiva. São 9 milhões de pessoas, só 1% confessa a fé em Cristo Jesus. 8, e último, os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. 8 povos menos evangelizados no Brasil. Eis aí um bom motivo para morrer. Evangelização. Há muita gente que entrega a sua vida pela evangelização. Mas eu quero dar mais motivos para você morrer. Em nosso país, 50%, preste atenção, em nosso país, 50% dos mais pobres ficam com apenas 10% de toda a riqueza produzida, enquanto 10% dos mais ricos ficam com 50% da riqueza. Isso significa que 9 milhões de pessoas no nosso país vivem com menos de R$ 67 por mês. 9 milhões de pessoas com menos de R$ 67 por mês. Você vai sair para comer aqui, hoje, num restaurante, quanto você vai gastar? 1/3, quase 1/3 da população vive com até meio salário mínimo. 66% das famílias do Brasil ganham até R$2.000. Eis aí um bom motivo para morrer. A luta contra a desigualdade social. Outro motivo para você morrer. As mulheres brancas, em média, ganham em média 60% do que ganham os homens brancos. Em média, as mulheres brancas ganham 60% do que ganham os homens brancos, 40% a menos. Enquanto as mulheres negras ganham apenas 30% do rendimento médio dos homens brancos. Eis aí um bom motivo para você morrer, a dignidade das mulheres. Mais um motivo. Entre os 10% mais pobres da nossa população, 65% são negros. Enquanto entre os 1% mais ricos, apenas 11% são negros. Está aí um bom motivo para a gente morrer. O combate ao racismo no nosso país. 10% da nossa população brasileira é analfabeta. Pior do que isso, 68% da nossa população é analfabeta funcional, que só consegue entender os números, mas não consegue fazer nenhum tipo de conta, e que consegue ler frases curtas, títulos, algumas coisas assim.
mas que não é capaz de entender nenhum tipo de texto maior. 68%. Há estudos que dizem que quando o país atinge uma média de 15% de analfabetismo funcional, é alarmante. Quando passa de 30%, é porque há algum tipo de intencionalidade no país para que as pessoas sejam analfabetas funcionais. Porque talvez seja mais fácil manipulá-las. O nosso país tem 68% de analfabetismo funcional. Está aí um bom motivo para a gente morrer, sofrer, gastar sono. A luta pela educação e a autonomia das pessoas. Isso sem falar dos imigrantes haitianos que estão aqui sem ter emprego e chegam cada dia mais. Exploração sexual de crianças e adolescentes. Extermínios de jovens negros pelas polícias na favela. Má formação da remuneração dos policiais. A corrupção em todos os níveis da nossa sociedade. Tudo isso são bons motivos para eu e você sofrer. Para eu e você olhar um pouquinho para o outro. Talvez o nosso sofrimento, não estou dizendo que o seu sofrimento não é válido porque é por si mesmo, é válido. Mas acrescente a esse outros. Acrescente a esse outros. Sofra solidariamente. Morra como Cristo morreu, por outros. Morra olhando para aqueles que estão fazendo mal a você, dizendo, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Porque não entendem a mensagem do Cristo. Quero encerrar com essa pergunta e com essa imagem. Onde o Cristo está? Na nossa cidade nós temos um Cristo Redentor. Está lá no alto da montanha, Corcovado. Não sei quantos já estiveram lá, mas lá de cima a cidade do Rio é maravilhosa. Só vai por isso esse nome. Cidade maravilhosa. Lá tudo é bonito. Lá onde está o Cristo, o parado, o da estátua, é tudo maravilhoso. No entanto, o nosso Cristo Redentor, o Cristo Redentor da Bíblia, não é aquele que aceitou o pedido de Pedro e João lá no monte, no alto do monte da Transfiguração, quando ele disse assim, olha, está ótimo aqui, vamos fazer 3 cabanas, a gente fica por aqui mesmo, está uma maravilha. Não, o nosso Jesus, o Cristo, aquele que deve padecer solidariamente, é aquele que desce do monte, é aquele que vê a necessidade daqueles que estão embaixo da montanha. Não é aquele que fica de braços abertos lá em cima, mas é aquele que vem morrer aqui embaixo. Esse é o nosso Cristo Redentor, aquele que nos redime, aquele que vem e morre no nosso lugar para nos redimir. Este é o nosso Cristo Redentor. E é Ele quem nos chama para carregar a cruz. Aonde Ele está? Aonde o Cristo está? Aonde essa cruz de Cristo está? No alto de um monte onde tudo é bonito? Ou lá embaixo, onde o povo está sofrendo e precisa da mensagem do Evangelho? Onde as almas estão indo a galope para o inferno e onde os seus corpos estão sofrendo de fome, de miséria e de falta de oportunidade. Há 2 amores que nós não podemos dissociar. Se nós viemos aqui, cantamos o que cantamos, também devemos fazer o mesmo lá fora. Amar o nosso próximo. Deus é aquele que escolheu ser amado no corpo do necessitado. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça.